quem acordou cedo e já deixou o voto pronto no fim de semana, mas já despachou cedinho, foi o ministro Alexandre de Moraes. Sem nenhuma surpresa, né, Kelly Matos? Bom dia. Oi, Andressa, bom dia para ti, bom dia para Rosane, para Giane e para os nossos ouvintes. Exatamente, já tem uma notícia nova desta manhã. O ministro, que é o relator dos processos do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, já deu o seu voto, não seria diferente, né? Votou pela manutenção da prisão, mas eu chamo a atenção para as páginas 13 e 14 desse documento, porque ali o ministro Alexandre de Moraes, ele inclui os fatos novos do final de semana. Primeiro, o equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. A gente está falando da tornozeleira eletrônica. E diz ainda, havia marcas de queimaduras em toda a sua circunferência, no local do encaixe e fechamento do case, né, naquela caixinha, bem como, no momento da análise, o monitorado foi questionado acerca do instrumento utilizado. Em resposta, informou que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento. Isso consta no relatório do Distrito Federal, das autoridades do Distrito Federal, e o ministro já inclui essa informação nova, inclusive com a fala de Bolsonaro, dizendo que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento. Diz ainda que Jair Bolsonaro continuou descumprindo as ordens judiciais, violou dolosa e conscientemente, ou seja, conscientemente a gente afasta aquela ideia de que teria sido um delírio, que foi por vontade própria, e violou dolosa, quer dizer, com a intenção de causar algum dano à tornozeleira, e aqui diz, violou dolosa e conscientemente o equipamento de monitoramento eletrônico, conforme comprova o relatório que a gente citou há pouco. Diz ainda que o relatório juntou aos autos um vídeo, vocês mencionaram esse vídeo mais cedo, né? Que é o vídeo em que ele é questionado por essa agente do Sistema Penal do Distrito Federal, e que nesse vídeo há inclusive a confissão do próprio Jair Messias Bolsonaro sobre a violação do equipamento. E uma outra informação que o ministro inclui aqui, uma informação nova, né, diferente, ou que se acrescenta àquela decisão de sábado, é a audiência de custódia que nós acompanhamos ontem aqui na Superintendência da Polícia Federal. Diz ainda que na audiência de custódia, Jair Messias Bolsonaro confessou que inutilizou a tornozeleira eletrônica com cometimento de falta grave, ostensivo descumprimento da medida cautelar e patente desrespeito à justiça. Por isso, voto no sentido de referendar a decisão de converter as medidas cautelares anteriormente impostas em prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro. É o voto 14, nós vim lendo junto com vocês, né, porque acabou de sair. Os ministros têm, Andressa, Rosane e Giane, entre 8 da manhã, podem incluir seus votos, né, começou às 8 da manhã, até 8 horas da noite. E é claro que a gente já diz aqui que devem manter essa prisão, que o indicativo é bastante claro, se a gente olhar a composição, né, Andressa, da primeira turma. Você tem, além do Moraes, o Cristiano Zanin, o Flávio Dino e a Carmen Lúcia. O único voto que poderia ser divergente, tal como a gente acompanhou no julgamento do processo do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado, seria o voto do ministro Fux, que pediu para migrar, já migrou para a segunda turma. Mas eu vou voltar um pouquinho no que diz o voto do Moraes para fazer uma tradução aqui para os nossos ouvintes. O Bolsonaro, ele está preso não no processo do golpe, né? Não na tentativa de golpe de Estado, aquele que ele foi condenado a 27 anos de prisão. Ele está preso naquele processo de coação. Seria uma tentativa de pressionar, de mudar o resultado da justiça a partir de uma interlocução com autoridades dos Estados Unidos. Nesse processo, o Bolsonaro não foi denunciado. Quem foi denunciado foi o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Mas então, por que o Bolsonaro está preso? O Bolsonaro é primeiro preso em prisão domiciliar e depois aqui numa prisão preventiva porque ele está descumprindo as medidas impostas pela justiça. Decisão judicial se cumpre. Então, quando ele, lá atrás, lá naqueles atos, né, eu acho que era o 7 de setembro, Rosane, quando ele faz, né, Andressa, aquele primeiro descumprimento, que ele participa por meio de um telefonema, de uma ligação, ele já descumpre. Então, não é o fato em si, é o fato que eu digo, né, relacionado à coação, mas é ter descumprido uma ordem judicial. Em ele descumprindo, o ministro Alexandre de Moraes sobe um degrau. Ele toca a prisão
domiciliar, ele coloca a prisão domiciliar. Aí o que acontece? O Bolsonaro também descumpre, ele tenta violar a tornozeleira eletrônica, dito por ele próprio, né? E as imagens também mostram isso, ele usou uma solda. Isso também é um grave descumprimento, porque ele está tentando, né, afrontar a justiça, isso no entendimento legal, está tentando fazer com que a tornozeleira seja retirada, danificada, e isso é interpretado, é lido pelo ministro Alexandre de Moraes como uma afronta à determinação judicial. Sabe então, que antes, Kelly, antes de ter claro, esse detalhe, que não é um detalhe, né, é super importante, de ter mexido na tornozeleira, eu entendia que ter uma manifestação na frente do condomínio, não é nem na frente da casa, né, tudo bem, desde que não representasse o risco de uma iminente fuga, porque juntar apoiadores, é do jogo, é normal que isso aconteça. Agora, encostar na tornozeleira desta forma, não é encostar, né? Tentar arrancar, violar um equipamento que estava ali para fazer um monitoramento e dizer ainda que é por vozes da cabeça e tudo mais, não tem desculpa que colhe depois que pega um ferro de solda para tentar arrancar uma tornozeleira eletrônica. Já está numa situação difícil. Vamos dizer, Rosane, que a inteligência não é o forte de quem teve essa estratégia, né? Não, não é mesmo. E tá muito confusa essa história, né? Porque foram 3 versões, né? Primeiro ele disse que teve curiosidade. Ele disse isso, não somos nós. Não somos nós. Ele disse isso para a delegada. Quando ela foi conferir a tornozeleira. Isso, para que as pessoas que não se ligaram entendam, porque a gente diz, não tem prova nenhuma. É o seguinte, disparou o alarme da tornozeleira, significa que houve uma tentativa de violação. 00:07, de sexta para sábado. É o que faz a Polícia Federal. Manda uma delegada lá, manda uma pessoa para conversar com ele. E aí pergunta, o que o senhor tentou fazer? Tentei abrir. Mas por quê? Por curiosidade. Mas quanto tempo o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Há quanto tempo? Foi lá pro final da tarde que eu comecei. Já era 00:30 e pouco. Tá? E aí, essa é a primeira versão da curiosidade. Depois surgiu a versão de que ele teria dito que achava que tinha escuta na tornozeleira. Que ouvia vozes vindo da tornozeleira. E por fim, a história da confusão mental, já depois de conversar com os advogados, a história da confusão mental, que teria sido causada pela combinação de pregabalina, né, um remédio para dor constante, persistente. E dava uma certa paranoia. E outros medicamentos, que a pregabalina, não vamos condenar a pregabalina aqui, que ela é inocente, tá? Pregabalina sozinha não tem isso, mas que interagia com outros medicamentos que ele tomava, receitados. Esta pregabalina foi receitada por uma médica que não é da equipe que atende ele normalmente. Então, mistureba de remédios pode dar confusão mental, sim. Agora são 8h35. Daqui a pouquinho a gente roda esse trecho, Kelly, que quem não ouviu não acredita. Quem ouve diz não acredito também, né? Tem um meme na internet que é eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Eu acho, Andressa, que tu ressaltou, sublinhou um ponto muito relevante, que é o fato de ter não somente a imagem do equipamento violado, mas a confissão do próprio Bolsonaro. Sim, eu utilizei um equipamento, eu utilizei uma solda. E depois, na audiência tem mais um voto, viu, Kelly? Aqui, ministro Flávio Dino acabou de votar também pela manutenção da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. 2-0 na primeira turma. Os ministros têm até às 8 da noite. É uma votação online, né, Kelly? Isso, é importante a gente dizer, Andressa, que como é um tema conhecido, uma matéria conhecida dos ministros, e os fatos, que são os fatos novos, são conhecidos, a gente está mencionando aqui, né? Tanto a audiência de custódia, com aquele documento que foi, aquela ata que foi divulgada, o vídeo, né, que a gente teve acesso a partir da divulgação por parte das autoridades do Distrito Federal. Os votos devem ser incluídos agora de manhã, né? Não tem o porquê, esses votos já devem ter ficado prontos no final de semana. E aí, como a gente tem um conjunto de 4 ministros, se vier mais um voto, já tem o resultado, né, a maioria formada, porque o Fux já não compõe mais essa turma, como eu explicava anteriormente. Então, a gente tem o voto do Moraes, por óbvio, né, seria um voto que referenda, que confirma aquilo que ele havia decidido, e o voto do ministro Flávio Dino, que saiu agora, mas eu te diria, eu acho, Andressa, que talvez até o final da atualidade a gente já tenha, se não o placar, a maioria formada para manter essa prisão. São Ninguém 5, tem expectativa, né? É que o Fux não está. Então a gente tem,
Carmen Lúcia, Flávio Dino, Zanin e Alexandre de Moraes, né? Então a gente tem esse conjunto de ministros. O Fux pediu para migrar e migrou para a segunda turma. Seria o único voto que a gente poderia apostar como um voto divergente, né? Como foi no processo do golpe. E uma última expectativa, Andressa, para a gente fechar, para eu devolver para vocês, que é o seguinte: hoje também se encerra o prazo para uma apresentação de uma segunda leva de embargos declaratórios. Os primeiros foram negados, a gente noticiou amplamente aqui, e poderia haver uma segunda apresentação por parte da defesa, mas o próprio Moraes pode negar, dizendo, se ele interpretar, que são protelatórios, né? Que são apenas para atrasar a execução da pena, da sentença, no caso do Bolsonaro, de 27 anos. Tem muita gente que eu ouvi aqui em Brasília que está dizendo, né, que vão se juntar a esses dois processos, o da coação com a prisão preventiva, e aí já emenda na execução da sentença do processo de tentativa de golpe. A única coisa que a gente vai olhar com atenção é, quando o ministro Alexandre de Moraes determinar a execução da sentença, ele tem que apontar onde o Bolsonaro ficará preso, onde ele cumprirá esses 27 anos de prisão. Se será aqui na Superintendência da Polícia Federal ou se em outro complexo prisional. Isso é de praxe, tá? O juiz, o magistrado, é quem diz ali na sua decisão onde é que passa a ser cumprida a sentença ao qual o condenado, né, ao qual o réu foi condenado. Então há essa expectativa também, em caso de conclusão do processo, que o ministro Alexandre de Moraes diga onde é que ele vai cumprir a pena de 27 anos. Onde ele está agora, aí a Kelly está bem na frente da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, é um quarto de hotel simples, Rosane, pequenininho, com tudo que precisa ali para passar um período, claro, não preso, né? Mas enfim, tem cama, armário, um frigobar, acho que tem um micro-ondas, se eu não me engano, um quartinho de hotel simples, vamos dizer assim. Assim, já fiquei em hotel mais simples e quartinho menor que esse, fora, em viagens, né? Fora do Brasil. No Brasil, para as pessoas terem uma referência, é mais ou menos o tamanho de um quarto de Ibis, né? São 12 metros quadrados. É pequenininho mesmo, mas é confortável comparado com a situação das prisões em geral. Claro. E aqui eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu entendo que o Bolsonaro tem que ficar numa prisão decente. Como entendo que digo isso há muito tempo. Para mim, essa história de que preso, além da privação da liberdade, tem que ser tratado como bicho, e bicho não se trata mal, né? As pessoas dizem como bicho, mas bicho não se trata mal, porque a prisão, a pena é a da privação da liberdade. Então, podem os aliados de Bolsonaro vociferar contra os direitos humanos, dizer que é direito de bandido. Eu sempre defendi o respeito aos direitos humanos dos presos. Então, defendo o respeito aos direitos humanos do Bolsonaro para ter uma prisão decente. Essa que ele está é semelhante a que o Lula ficou lá no Paraná. Isso. Que também era, né? Era na Polícia Federal em Curitiba. No complexo lá de Pinhais, lá em Curitiba. É semelhante, tem privacidade, não vai ficar amontoado com outros presos. Sabe que até sábado eu defendia que ele ficasse preso em casa, Rosane. Prisão domiciliar, devido aos problemas de saúde, a facada que tomou naquela campanha eleitoral, todo o contexto de um ex-presidente com 70 anos e tudo mais, até sábado. Mas aí quando mexe na tornozeleira eletrônica, fica difícil. Me ajuda a te ajudar, Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele disse na hora em que a delegada olhou para a tornozeleira e perguntou o que houve. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Eu já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tá aí, ele dizendo que teve curiosidade, começou a fazer isso no final da tarde e o alarme soou à 00:07, quer dizer, passou algumas horas ouvindo as vozes e sentindo a certa paranoia, né, Kelly? A gente tem desde sábado, né, Andressa, quando foram divulgadas essas questões, essa imagem primeiro que você
se referiu, e depois a fala na audiência de custódia é quase que uma incredulidade, inclusive do meio político, né? Eu conversei com muitos juristas e conversei com muitos deputados que ficaram incrédulos, né? Primeiro dele admitir que sim, usou um ferro, uma solda, dizendo que tinha curso para usar esse tipo de equipamento. É incontestável, primeiro, porque não é alguém dizendo que o Bolsonaro fez. E eu lembro no sábado, ainda sábado de manhã, quando aliados chegaram a dizer, não, foi apenas uma troca de equipamento, a tornozeleira desligou e o ministro Alexandre de Moraes forçou a barra, isso a visão dos aliados, e dizendo, né, mas se for só a vigília, como a gente interpretava, não pode ser crime, ser justificativa para prisão, rezar não faz sentido. Mas aí, quando vem essas justificativas, né, e esse depoimento, essa confissão por parte do Bolsonaro, realmente ficou mais complicado. Eu estava dando uma olhada, Andressa, o voto do ministro Flávio Dino tem 12 páginas, já consegui fazer uma leitura rápida aqui, e tem 2 pontos que ele menciona que eu acho que são relevantes. O primeiro, da conduta, Rosane, Andressa e Giane, dos aliados de Bolsonaro que fugiram do país. A Carla Zambelli, o Alexandre Ramagem, mais recentemente, e o ministro Dino diz assim: as fugas para outros países de deputados federais perpetradores de crimes similares e conexos com o uso de ardis diversos demonstram a ambiência vulneradora da ordem pública em que atua a organização criminosa. As fugas citadas mostram profunda deslealdade com as instituições pátrias, compondo um deplorável ecossistema criminoso. Eu vou traduzir aqui. Ele está dizendo que há um modus operandi, né, desse grupo, desses aliados do Bolsonaro, e que isso é uma afronta à justiça. Ele também fala sobre a vigília, Andressa, a página 4 e página 5 aqui. Chama atenção de dizer que parece que pode acontecer algo parecido com o 8 de janeiro, né, Kelly? Exatamente, Andressa, falando sobre garantia da ordem pública, ameaça à ordem pública, e dizendo que essa experiência recente demonstra que grupos mobilizados em torno do condenado, no caso de Jair Bolsonaro, abre aspas, frequentemente atuando de forma descontrolada, podem repetir condutas similares às ocorridas em 8 de janeiro. Há risco, portanto, há risco concreto, diz o ministro, de que tais indivíduos tentem adentrar o condomínio, violando patrimônio privado, ou se desloquem a prédios públicos situados nas proximidades. São 2 pontos aqui que a gente já consegue elencar do voto do ministro Dino. Tanto o modus operandi dos aliados de deixar o país, quanto o risco à ordem pública, comparando ao 8 de janeiro, essa questão de mobilização dos aliados, dos apoiadores, lá na vigília, em frente ao condomínio. Esse ponto da solda, né, tem vários ouvintes se questionando, por quem comprou o aparelho de solda? Quem forneceu? Olha, tem gente que tem como hobby fazer funilaria, fazer coisas em casa, mas eu particularmente não conheço ninguém que não seja do ramo, que não trabalhe com isso, que tenha aparelho de solda em casa. Mas cada um, esse é um ponto que ainda não se sabe e é para ser esclarecido por que raios ele tinha esse aparelho de solda em casa. E tem um ouvinte dizendo, não é verdade que ele fez o curso. Ele fez o curso por correio. Isso está no currículo. Isso foi ele que disse, na verdade, né, Andressa? Não é que a gente que disse, a gente não inventou. Na audiência de custódia, eu estou com a ata aqui na minha mão, e ele disse exatamente que ele tem curso para esse tipo de equipamento. Ele tem 2, tá, Kelly? Um curso de eletricidade feito por correspondência e um outro de conserto de máquina de lavar e geladeira. Quem trabalha com isso tem o equipamento de solda em casa, mas é quem trabalha com isso. Então, de fato, pode ser um hobby, não tenho opinião nenhuma sobre eu acho que algumas pessoas que têm mais ferramentas podem ter, sim. Talvez lá em casa tenha um. Mas não é pra usar na tornozeleira. Viu, Andressa, que ontem eu perguntei isso porque eu também não entendo disso. E um colega aqui, né, nós temos vários jornalistas presentes, e sabe o que ele me disse? Ele falou, Kelly, eu tenho. Eu falei, mas tu usa pra quê, né? Porque não é aquela solda que a gente está imaginando, aquela grandona, né? Que é ligada numa combustão, enfim. É a pequenininha, parece uma pontinha assim, uma caneta. E aí esse colega me disse, eu tenho. Eu falei, por quê? Ele, pra consertar alguma coisa de brinquedo do meu filho. Parece aquela chavezinha Philips, sabe? Ela só que daí tu liga. É diferente, um pouquinho diferente por isso, mas é pequenininha. Eu confesso a minha ignorância. Eu não sei nada, não sei trocar uma lâmpada, mas esse colega que estava aqui
disse que às vezes ele consegue fazer, né? Tem algum eletrônico que ele consegue conectar, vou usar uma palavra que eu não sei, acho que nem está correta, mas que ele usa, que é uma espécie, parece uma canetinha, parece uma chá Philips. Eu desconfio que na minha casa tenha um também, viu, Kelly? Na minha com certeza não tem. Kelly Matos chama a qualquer momento aí de Brasília com as informações. A Kelly apresenta logo mais o timeline direto de Brasília, direto da frente da Superintendência da Polícia Federal, de onde já fala desde cedo, já fala desde sábado, na verdade, mas desde cedo Foi acompanha. Foi na vigília, inclusive, Andressa. Que teve um intruso lá, né, Kelly? Teve um pastor e ninguém imaginou, né? Ele estava com o microfone na mão, fazendo uma espécie de louvor ali, né? De uma fala muito, muito ouvida pelos demais. E aí, no momento em que ele fala que não quer que ninguém tenha mal, mas que pague pelo que fez, e aí ele cita as mortes na pandemia e fala o seu pai, aí o pessoal percebe, né? O Flávio Bolsonaro está atrás dele, e aí começa um tumulto, uma confusão. Ele chegou a ser agredido com chutes e é retirado ali pelos apoiadores, esse pastor que estava no local da vigília, uma vigília que teve oração, que teve choro dos filhos, estava o Flávio, estava o Carlos, tinha deputado Gaúcho, inclusive, o deputado Marcel Van Hatten estava lá, e que se encerrou ali, tinha por volta de umas 10 da noite, aliás, 10 da noite ainda tinha, mas poucos apoiadores, a vigília que foi mantida bem pertinho do condomínio do Bolsonaro.